Pergunta para o seu irmão: você tem alegria em servir a Deus? Porque Deus tem alegria. Deus está feliz com você. Deus falou assim: esse é meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Se você está em Jesus, então significa que isso serve para você também. Então Deus tem alegria com você, mas você tem alegria com Deus? Aí você fala: eu tenho, pastor. Esses dias atrás, um mês atrás, sei lá, eu tenho uma banda muito famosa aí chamada Coldplay. Eu estou usando ela como exemplo, é porque é a da vez, podia ser qualquer outra. Mas quando eu vejo esse nome Coldplay, eu fico pensando, o nome já não é uma coisa que me inspira. Eu acho meio deprê o negócio. Mas essa banda, ela encheu o estádio lá do Morumbi 2 vezes só aqui em São Paulo. Lotado. E uma boa parte que estava lá são de crentes. Deixa eu te falar uma coisa, você ouve, vai aonde você quiser, isso aí é com você. Vai com alegria para lá, tá bom. Mas essas mesmas pessoas, às vezes a gente chama para uma conferência e não vai. Nada contra ir lá. Se você vai lá e sai de lá falando em línguas, inspirado no Espírito Santo, glória a Deus, vá. Mas e aqui? Onde a família de Deus está reunida, onde nós estamos vendo uma missão. Para a célula sempre tem uma desculpa para não estar. Para ir no encontro, uma complicação, fazer culto do jovem no sábado, para que isso? Para que vai acabar com o meu sábado? Na hora de ir lá para o show da Coldplay, não tem família, mas na hora de ir no culto eu preciso ficar com a minha família. Eu preciso visitar minha avó, eu preciso ir atrás do meu avô. Mas para ir lá para a banda não tem avô, não tem vó, não tem família, não tem nada, não tem chuva. O negócio foi debaixo de chuva. Se eu fizer essa conferência aqui, veja, olha, nós gastamos aqui R$1.800.000 para nós termos esses 2 dias de conferência aqui. Por quê? Para te dar um lugar pelo menos coberto. Mas se eu fizesse isso aqui lá no estado do Morumbi, chovendo, você estaria lá? Pensa bem. Pois é, mas o povo estava lá alegre. Eu tenho um parente e veio de outro estado para ir para lá, crente, e foi, e voltou assim. Eu falei: Jesus, ele deve ter visto Jesus lá, porque está tão alegre, só pode ser. Então veja, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus tem alegria com você, mas Davi também tem alegria em Deus. Nada no tocante a Deus é pesado demais para ele. Liderar não é pesado. De vez em quando eu desafio alguns jovens a liderar e falam: pastor, você quer que eu pare de estudar para liderar? Eu falo: meu Deus do céu, que dia que eu pedi isso, misericórdia. Eu só quero que você tenha alegria em estar fazendo a obra de Deus como Davi tinha. E se você diz que quer ser achado por Deus, então uma das características é alegria com a obra de Deus, alegria em fazer a vontade de Deus, alegria com Deus e com o reino de Deus. Isso é um coração segundo o coração de Deus. Primeira característica, estamos só começando. Segunda característica, olha para o seu irmão, vê se ele ainda continua rindo e alegre. Você já perdeu a alegria porque já foi. Deus já passou, olhou, não achou e já está procurando outro. Coragem. Irmãos, Jesus Cristo enfrentou todas as forças do mal, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ele venceu tudo. Mas, isso aqui é muito importante, outro dia eu vou pregar sobre isso. Jesus despojou os principados, ou seja, além de vencer, arrancou todas as armas deles. Por isso que você não precisa ter medo do diabo, porque eu não tenho mais arma contra você.
Jesus já despojou, Jesus já resolveu tudo para você e para mim. Basta você ter coragem para enfrentá-lo. Agora Davi era um rapaz corajoso. Davi era um homem corajoso? Era. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do pai. O que Davi estava fazendo? Fala para o seu irmão: cuidando das ovelhas do pai. Fala para a pessoa que está do outro lado, não é jogando videogame não. Estava cuidando das ovelhas do pai. Estava lá. E aí apareceu um urso para destruir a ovelha, comer a ovelha. Davi foi lá e matou o urso. Você já viu um urso de perto? Você já foi em algum zoológico quando você viu o urso? Pois é, Davi, você sabe quantos anos ele tinha? Não tinha 40 anos e fazia jiu-jitsu e deu uma gravata e deu um mata-leão no urso, não. Ele não fazia halterofilismo e tinha um braço dessa grossura. Ele não era igual aquele frango tender. Não era não. Eu estava cuidando das ovelhas do pai, não tinha jeito de ir para a academia e ficar lá levantando pé 1 hora, 2 horas para ter um braço mais grosso, não. Estava lá cuidando das ovelhas do pai, aparece o urso, ele mata o urso. Mas aí vem um leão. E sabe o que ele fez? Ele não saiu correndo não e falando para o leão: come a ovelha que você quer, destrua a célula, leve essa pessoa, não tem problema não. Ele entrou no vício, ele entrou nas drogas, deixa ele para lá. Ele está bebendo, deixa ele para lá. Entrou em prostituição, deixa ele para lá. Não fez isso não. A Bíblia diz que ele pegou o leão pelas barbas e matou o leão. Irmãos, pode ser o leão do tamanho que for, duvido você tem coragem de pegar ele pelas barbas. Pois Davi pegou. Sabe quantos anos ele tinha? Em torno de 17 anos. Deus olhou e falou: esse é meu filho, esse tem um coração, ele é tão corajoso quanto eu. Apareceu o urso, apareceu um leão, ele matou os dois. Mas mais, um dia sai Davi, olha, ele era tão criança, ele era tão adolescente, não era preparado para a guerra, natural, como os irmãos dele mais velhos. E aí o pai dele não liberou ele para ir para a guerra, liberou ele para ir lá levar comida para os filhos e trazer notícias da guerra. E o tal do Davi vai. Chega lá no campo de batalha. Sabe para onde é que ele correu? Para a frente de batalha. Pergunta para o seu irmão: você corre para a frente da batalha ou corre da batalha? Ele correu para a frente da batalha. Chegou lá, tinha um gigante. E perguntando: tem algum homem aí? Que se tiver, vem lutar comigo. E não tinha uma viva alma que respondia algo. O rei Saul, medroso, o maior homem de Israel, estava lá e não falava nada. E Davi viu aquilo e falou: peraí, cadê os homens daqui? Não apareceu, ele era adolescente, nem era considerado homem feito ainda. Lá em Israel, para ser homem feito, tinha que passar de 21 anos, ele não tinha menos, ele não podia nem falar: eu estou na guerra. Ele falou: cadê os homens? A célula está fechando, cadê um homem para pular lá dentro e fazer essa célula funcionar? E aí, ninguém aparece, ele falou: deixa comigo. O tal do Saul medroso olhou para ele e falou: você? Eu. Você não vai conseguir. Eu falei: olha, rei, eu não sei o que você pensa da vida e nem da unção que você recebeu, mas a que eu recebi é poderosa o suficiente para matar esse gigante. E mais, rei, você está pensando que eu sou iniciante? Sou não, já matei um urso, já matei um leão. Você já matou alguma coisa, Saul? Ele falou: um gatinho lá em casa que vivia fazendo xixi lá no canto. Deixa comigo. Aí o Saul fala para ele era tão franzino, irmãos, que Saul pegou a roupa dele, pois Davi não conseguia andar com aquela roupa. Não conseguia andar com a roupa de Saul. Eu falei: tira esse trem de cima de mim. Do mesmo jeito que Deus me usou para matar o urso leão, vai me usar para matar esse gigante. Foi lá e pum, matou o gigante. Foi uma luta renhida? Foi não, foi uma pedrada só. Você é um homem corajoso? É um homem corajoso. Pergunta para o seu irmão: você tem coragem?
Fala, eu tenho coragem, pastor. Eu converso com qualquer moça, vou lá, canto ela, enredo ela e ganho ela. Pode deixar, isso aí é comigo mesmo. Esse é um Saul da vida. Coragem para isso você tem. Não, coragem, eu quero ver você olhar para o diabo e falar, sai! E ele sair. Coragem é você chegar lá no meio da sua escola, onde todo mundo não fala em Deus, falar de Deus é vergonha, e você chegar e falar, estou abrindo uma célula aqui para demonstrar o poder de Deus, vocês vão conhecer Jesus Cristo. Coragem é você chegar numa universidade e falar, isso aqui é o campo do inferno. Pois é, agora vai ser um jardim divino nesse lugar aqui. Não ter vergonha de falar para o professor aquilo que você acredita e nem de confrontar ele com a sabedoria divina para envergonhá-lo. Mas, olha, isso aqui é uma coisa que está entalada aqui na minha garganta, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ver os nossos jovens irem para as universidades e depois, por falta de identidade, por falta de coragem, se dobram diante daqueles ensinos de demônios. Hoje, quando o jovem fala que vai para a universidade, já começa a tremer. Fala, meu Deus do céu, talvez vai se perder. Coragem é você estar no meio dos seus amigos, todo mundo ímpio, querendo fazer algo errado. Você fala, vocês podem fazer, eu não. Mas por que você não vai fazer? Porque eu sou santo de Deus. Isso é coragem. Coragem é você não ter medo de ser cancelado nas mídias sociais. É você não ficar falando coisas só para agradar o mundo, mas você se posicionar, não importa se alguém vai me cancelar ou não, mas eu tenho coragem de manter o testemunho de Jesus Cristo. Coragem faz parte de um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Você precisa escolher qual grupo que você vai fazer parte. Pastor, você está radical demais. Eu radical demais? Eu vou te falar o que é radicalidade. Radicalidade é um Deus virar homem. Radicalidade é esse homem ir para a cruz. Radicalidade é esse homem não ter pecado algum e morrer pendurado numa cruz por você. Isso é radicalidade. E eu não estou falando que você vai deixar de ser filho e nada disso. Eu estou falando que jamais você vai ser um filho discípulo e jamais vai estar preparado para ser um rei como o rei Davi. Simplesmente porque não anda nas pegadas do seu pai. Então, alegria com as coisas de Deus, coragem para enfrentar o mundo, coragem para enfrentar a sua turma, coragem para enfrentar seus amigos que não conhecem o Senhor. Coragem para você, moça, falar não para o sujeito. O cara fala, você me ama? Aí você fala, amo. Então nós precisamos ter relação. E aí você fica, e agora, o que eu faço? Se eu não tiver, ele não vai me amar, ele vai me largar, ele vai ficar com outro, que a outra quer ficar e tudo. E aí fica com medo, fica com temor, e aí acaba fazendo aquilo que não deveria fazer. Ter coragem para falar não. Coragem para virar e falar, infeliz, se você está me propondo isso, agora é eu que não quero você mais. Porque você não tem padrão. E eu quero casar com um homem que tenha padrão. Eu tenho coragem de falar não para você, e você vem me propor isso, então você tem infinitamente menos coragem do que eu. Então, olha, por favor, me esqueça. Tem que ter coragem para isso, irmãs? Tem ou não? Pergunta para o seu irmão, você está bem na foto ou o negócio está degringolando? Terceiro, fica fria, só 5, estou no terceiro agora. Valores comuns. Olha aqui que Jesus, irmãos, Jesus te ama. Jesus estava disposto a qualquer coisa por você. Jesus em todo o tempo aqui na terra, 33 anos e meio, nunca reclamou de nada na vida. Mas um dia ele fez uma reclamação. Um dia falou com o Pai. E pelo que Jesus reclamou? Foi lá na cruz do Calvário. Quando todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus, para que ele, como cordeiro sem pecado, pudesse morrer, e eu e você pudesse ficar livre para adorar a Deus, Deus se afastou, porque Jesus agora representava o pecado, ainda que não fosse pecaminoso, Deus se afastou. E aí Jesus reclamou.
Deus meu, por que me desamparaste? A única coisa para Jesus que era importante é a presença de Deus. A única coisa que ele não estava disposto a perder e nem se afastar da presença de Deus. E Davi, como qualquer ser humano, tem um coração como o coração de Deus, mas está sujeito às intempéries. E um dia ele pecou, adulterou. Ele continuou na sua vida normal, mas aí veio um profeta falar com ele. E aí, quando veio luz sobre o que ele tinha feito, aí ele orou a Deus, arrependido. Davi era rei, Davi tinha reputação, Davi era rico, Davi tinha família, Davi tinha súditos, Davi tinha um reino nas suas mãos. Mas ele orou a Deus, sabe o que ele falou? Falou: Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser, mas não retires de mim teu Santo Espírito. Ou seja, o resto tudo o Senhor pode levar, eu posso perder tudo, menos o teu Santo Espírito. O mesmo coração que Jesus Cristo, o mesmo. Agora, hoje, o que é, quais são os seus valores? Eu de vez em quando vejo jovens, alguns ligam para mim, falam: ah, pastor, eu não vou mais na célula. Fala: por quê? Porque o líder não me cumprimenta direito. Aí eu fico ouvindo essas coisas, eu fico pensando: que valores são esses? Como que é? Não vai numa célula porque alguém não te cumprimentou? Como o pastor Aloysio disse ontem, eu ainda não me cansei, ele cansou, segundo ele não nem responde mais essa pergunta. Mas tem uma pergunta do jovem recorrente que eu faço uma live todos os dias das 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Os irmãos não sabem, mas eu faço a live. E eu queria te convidar a fazer parte da live. Depois eu vou te explicar por quê. Mas uma pergunta recorrente é: pastor, eu posso ou não fazer tatuagem? E eu fico pensando, que resposta que eu dou para uma pessoa assim? Ontem o pastor Aloysio disse para o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol, por que ele não fazia tatuagem como todos os outros jogadores de futebol fazem? E a resposta dele foi: ninguém adesiva uma Ferrari. Ou seja, ele se considera uma Ferrari, então não vai pôr nenhuma tatuagem, porque adesivar uma coisa que já é perfeita. Você fala: nossa, mas esse cara gosta dele. Realmente gosta dele. Ele é ímpio, mas olha o pensamento dele: eu não vou fazer algo em mim para piorar a minha vida, porque eu acho que eu já sou bonito o suficiente. Agora, tem filho de Deus que pensa inferior ao que o Cristiano Ronaldo, que é ímpio, pensa. Porque ele acha que precisa ficar mais bonito do que Jesus Cristo. Agora, você vai pregar uma tatuagem em Jesus? Não, ele é perfeito, para que precisa disso? Ah, pastor, mas ele tem uma tatuagem. Lê mais a Bíblia, entenda mais o que é que significa isso. Então veja, tem pessoas que estão desejando coisas que tem mundanos que já rejeitaram, mas ele está desejando aquilo. E eu fico pensando, o que é que passa na cabeça de alguém assim, que ao invés de se inspirar no Senhor, está se inspirando no mundo? Porque eu sempre respondo, falo: olha, irmão, a tatuagem não tem valor em si mesmo, mas a minha preocupação é: por que você deseja aquilo que o mundo faz e não deseja aquilo que Deus faz? Por que o mundo te inspira? Porque você vê uma moda mundana que é contra a palavra de Deus e você quer abraçá-la e isso te chama atenção e tudo. Por quê? Porque os valores não são os mesmos. Porque você está querendo para você valores inferiores àquele que Deus tem. E eu te pergunto, por que disso? Porque um homem segundo o coração de Deus, ele pensa como Deus pensa. Os valores dele são os mesmos que Deus tem. A segunda pergunta que mais os jovens me fazem é: pastor, precisa mesmo desse negócio de corte?
Por que é que eu não posso namorar? Irmão, você pode fazer o que você quiser. Mas acontece que namoro é um rótulo de um namoro, de um relacionamento pernicioso, de um namoro, de um relacionamento contrário à palavra de Deus. E corte é o nome que nós demos para um relacionamento à maneira de Deus. Então você escolhe. O que é que você quer viver? Quer viver no padrão do mundo? Então viva. Você não vai deixar de ser filho. Deus não vai te mandar para o inferno disso. Mas você jamais vai ser um vencedor. E jamais vai receber o manto para dar continuidade naquilo que Deus tem para fazer. Porque o namoro segundo o padrão divino, nós demos o nome corte. E aí você escolhe. Se você é um jovem, homem, que não pode ver um rabo de saia que está atrás e querendo ser mais o quê, você acha que você vai liderar o reino de Deus? A expressão é muito forte, rabo de saia. Não se refere a mulher. Se refere a um padrão maligno, feminino de mulher. Não é o caso de vocês que estão aqui, graças a Deus. E você, irmã, que olha para um homem, ao invés de ver se ele ama a Deus e serve a Deus, você quer seguir um frango tender que está aí todo aí andando para lá e para cá? Olha, faz aquilo que você quiser fazer. Mas não acha que a hora que Deus estiver buscando, Ele vai achar você. Porque você está misturado com o mundo. As pessoas ligam para mim lá na live, falando, mandam a pergunta: pastor, que tipo de homem que eu escolho para casar? Eu falo, aquele que ama a Deus mais do que você. A hora que você encontrar um homem que ama a Deus mais do que você, casa. Porque quem ama a Deus mais do que você vai cuidar de você como Jesus cuida da igreja. E você vai ser feliz. E você vai ter prazer e satisfação nesse relacionamento. Aí você que não tem disposição de ser santo, de viver uma vida santa, segundo a palavra de Deus, e aí você acha que a hora que Deus estiver procurando alguém para liderar algo, para dar continuidade num projeto e tudo, Ele vai escolher você. Então escolha o que você quer. Você quer viver como mundano? Viva. Mas se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, então arranca esse estilo mundano da sua vida. Vai viver como Deus vive, vai viver como Jesus vive, vai viver como o Espírito Santo vive. Porque aí Deus vai olhar para você e vai falar assim: achei um homem segundo o meu coração, que está preocupado com o que eu estou preocupado, que quer viver como eu vivo. Esse está preparado para fazer toda a minha vontade. E aqui eu não estou falando de lei, eu estou falando de escolha. Daquilo que você escolhe para viver. Ontem eu disse que tem um monte de gente dentro da igreja, numa miséria espiritual, pegando a graça de Deus e falando que ela é provisão para ele pecar. Agora você acha que alguém que pega a graça divina, que é santa, para prover ele para poder pecar porque já está perdoado, e depois vai falar que essa pessoa quer conduzir alguma coisa na casa de Deus? Nessa miséria espiritual toda, o que Davi estava fazendo? Estava cuidando das ovelhas do pai. Não estava namorando por aí. Não estava correndo. Não estava com medo de cancelamento. Fala para o seu irmão, seus valores são iguais aos valores do Senhor? Então você está no bom caminho. Estou quase encerrando, aguenta firme aí. Quarto, Jesus disse certa vez, quando ele estava partindo, ele falou o seguinte: vou preparar-vos lugar. Quando terminar eu volto, para que vocês estejam junto comigo eternamente. Então veja, Jesus deseja
A sua presença. Se você quer ter um coração como o do Senhor, então tem que ser recíproco. Eu e você temos que desejar a presença de Deus. Davi era assim? Davi era assim. A palavra de Deus diz que Davi começou a reinar. E aí ele chamou toda a sua liderança e falou o seguinte: olha, na época de Saul, a presença de Deus não era valorizada. A presença de Deus naquela época era a Arca da Aliança. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Arca da Aliança aqui para Jerusalém, onde eu moro, onde é a cidade, onde é a capital do reino. Porque daqui ela vai irradiar por todo o reino, porque eu não posso reinar sem a presença de Deus. E aí ele começou, e aí não deu muito certo, e aí ele exclamou: como trarei a presença de Deus até mim? Ou seja, eram outros tempos, eu estou falando do desejo dele pela presença de Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário foi rasgado. O que é que foi rasgado? Qual era a diferença? Porque todos tinham acesso ali no átrio, no lugar santo, uma boa parte, mas ninguém tinha acesso à presença. Mas quando Jesus morreu, a presença agora é para todos. Agora é para todos. E Deus veio e colocou ela aí dentro. Mas o fluir da presença, que aponta para a arca, que é a manifestação da presença, Paulo diz: enchei-vos. É somente aqueles que amam. Somente aqueles que amam. Eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você fluiu a vida de Deus? Eu vou te dar sinais da vida de Deus fluindo. Você perdoa. Quem está cheio da vida de Deus não tem espaço para não perdoar. Pergunta para o irmão, mas não precisa responder, só pergunta para ele que está aí do seu lado, a pessoa que está do seu lado, fala assim: você tem mágoa de alguém? Fala: então tem muito tempo que a presença não flui. Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã, para a pessoa que está do seu lado: qual foi a última vez que você se separou por um jejum só você e Deus, para fluir mais a vida de Deus? Pergunta para ele ou para ela. Pergunta para ele, para ela assim: quando foi que você separou suas férias, não para passear, mas para fluir a presença de Deus? Vida de Deus produz isso. Alguém não vem de uma reunião e fala assim: quantas pessoas tinham? Como que foi o jogo de luzes? Tinha telão de LED? Não, e fala assim: a presença de Deus fluiu? Eu sou meio contra algumas coisas que tem aqui, mas fazer o quê? Eu sou voto vencido. Tem um negócio aqui que produz uma fumaça. Está bem aqui, ó. Pior de tudo, pagou por esse negócio aqui. Aí ele solta uma fumaça. Todas as vezes que solta a fumaça do ali, eu fico sufocado. Para que isso? Não, é porque a fumaça representa a presença de Deus. Eu não quero fumaça, eu quero a presença. O que adianta a fumaça sem a presença? Agora, se tiver a presença, a fumaça não tem mais sentido. Aí nós ficamos olhando isso: oh, coisa bonita, bonita. Tá bom, você acha bonito, tá bom, vai ter, vai continuar. Mas nós precisamos da presença. Davi ansiava pela presença, buscava a presença. Como que eu faço para fluir? Irmão, eu acho que é raro um jovem ligar para mim lá na minha live e perguntar: pastor, como que eu fluo a presença divina? Mas pergunta: eu posso fazer tatuagem? Eu posso namorar? Por que tem que namorar? Por que a vida é assim? Eu falo: Jesus, é para isso que nós vamos entregar o manto? Me dá um desespero. Pergunta para o seu irmão: como vai a presença aí? Fluindo ou escondida aí dentro? E por fim, estou terminando, sua angústia vai passar daqui a pouco. O pastor Naor já está aqui, homem da graça de Deus, vai ministrar para nós. Eu bato, depois você assopra, não. Então olha o que acontece, último ponto.
Davi tinha todas essas qualificações, mas tinha uma que sobressaiu a todas essas que eu te disse até agora. Um dia Davi, reinando, seus inimigos todos destruídos, está lá desfrutando, próspero, tinha feito um palácio para ele, está lá no palácio dele. Eu já tinha trazido a arca estava lá. Aí ele olha para a arca, era uma tenda, e a arca estava lá debaixo da tenda. E Davi falou assim: que é isso que eu estou fazendo? Eu moro num palácio, mas a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Isso não pode. Isso é desajustado. Ele é que é Deus, eu sou só um servo, e eu estou morando numa casa melhor do que onde Deus está. Eu vou fazer uma casa para Deus. Ele falou isso para o profeta Natan, e o profeta Natan falou: isso é muito bom. Ele falou: vai lá, Davi, faz mesmo. O profeta Natan falou isso para ele, saiu. Antes dele chegar na porta, Deus falou para ele: você falou o que eu queria que você falasse, ou você falou o que você achou que é bom? Isso é nas minhas palavras, mas esse é o sentido. Aí Natan falou para Deus: não, eu acho que isso é uma coisa boa. Ele falou: pois é, então volta lá, porque agora eu vou falar. Você é profeta, você fala o que eu tenho que falar, não o que você acha que tem que falar. Volta lá. Aí ele voltou e Deus falou através de Natan. Falou para ele assim: onde está escrito que eu pedi para fazer uma casa para mim? Quando foi que nesses anos todos eu falei: faça uma casa para mim? E sabe por quê, Davi, que eu nunca pedi para fazer casa para mim? Porque homem não tem condições de fazer casa para mim. Eu sou Deus. Você acha que eu vou morar numa casa feita por mãos humanas, Davi? E tem mais: quem é você fazer casa para mim? Afinal de contas, você é um guerreiro, você já matou tanta gente, você derramou tanto sangue, e agora vai fazer uma casa para mim? Não! Se a conversa parasse até aí, ia ficar um negócio complicado. Mas olha o que Deus manda falar mais para Davi. Ó, Davi, mas porque você teve o desejo de fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para você, eterna. Para você, para a sua descendência, não terá fim. Eu vou estar com você até o fim de tudo, e a sua descendência será abençoada eternamente, Davi, só porque você teve o desejo de fazer casa para mim. Isso significa que o seu coração está em mim. Isso significa que as outras coisas não têm importância, mas eu sou importante na sua vida, Davi. Por isso eu vou fazer. Mas aí Deus falou mais. Mas antes, o mais deixa eu falar daqui a pouco. Eu te pergunto, qual é o seu desejo? Você está construindo que casa? Eu sei que muitos jovens aqui estão construindo sua casa profissional, estão estudando. Deixam às vezes até de liderar a célula para prestar vestibular e passar para o curso da profissão que ele quer. Ah, pastor, isso é errado? Não, como que é errado? Mas você está construindo uma casa para você. Você está olhando e buscando uma moça ou um rapaz, para quê? Para construir uma casa para você, casar, ter família, ter seus filhos da forma como você quer. Você que está escolhendo o homem, você que está escolhendo a mulher, e você está ali construindo uma casa para você. Você tem uma empresa e quer que ela cresça, quer que ela prospere, e tudo, você está construindo uma empresa para você. Não, pastor, eu dou o dízimo também, amém. A sua carreira profissional, você quer que ela decola. É uma casa para você. E eu quero saber, o que você está construindo? Você está envolvido em quê? É nessa casa para você ou é na casa para Deus? Eu vou te falar qual é a diferença. Pô, pastor, você está falando que não é para estudar? Não, não disse isso. Muito pelo contrário, estude. Ah, você está estudando para ter um diploma? Não, você está estudando para ganhar aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Isso é construir casa para Deus. Estudando, construindo casa para Deus. Não, então é uma empresa. Tá bom, essa empresa é sua ou é uma empresa para construir casa para Deus? Não é para Deus. Ah, lá eu ganho meus funcionários, os meus fornecedores, os meus clientes, todos eles eu dou testemunho, estou ganhando eles para Jesus. Tem uma célula lá dentro da minha empresa. Então a empresa é só uma fachada. Na verdade você está construindo casa para Deus. Ah, não, eu casei. Casou para quê? Eu casei para ter sexo, casei para ter prazer, casei para ter satisfação. Não, mas você não faz parte aí para cumprir um propósito divino, não? Não faz parte? Então o casamento é seu. Se é para um propósito, é um casamento, é para construir casa para Deus. Agora veja, Deus falou para Davi: você não pode construir casa para mim, mas eu vou levantar o teu descendente, apontando para Cristo, esse vai construir uma casa para mim.
Agora veja, o que Davi desejou fazer e que Deus não permitiu, um homem segundo o coração de Deus, e Deus não permitiu. Deus hoje não só permite, quanto Ele te chama para cooperar, para construir a casa dele. Você já percebeu isso? A diferença de privilégio que você tem, que Davi não teve? Agora a questão é, o seu desejo é o quê? Então a nossa geração está passando, e a sua está levantando. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus está olhando, achando, procurando alguém para passar o manto, alguém para passar o bastão, alguém para continuar a obra. Então veja, quando você está aqui definindo a sua vida e andando segundo todos os seus princípios, as suas características, seus próprios pensamentos, sentimentos e desejos, você está fazendo parte da história natural. Mas, olha aqui, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando Deus fala assim, achei, Deus está te incluindo agora, não numa história natural, mas na história do reino de Deus. Agora você vai fazer diferença no reino de Deus. Agora a história do reino de Deus vai passar por você. Antes você era um anônimo, ou estava fazendo uma história natural. Muitos querem mudar esse mundo, muitos querem construir coisas, inventar coisas que ninguém inventou nesse mundo, mas tudo passa. Mas acontece que quando Deus fala achei, significa agora você foi incluído na história do reino de Deus. Eu te pergunto, quem era Davi até esse momento quando Deus falou achei? Ele estava lá de Estrada das Malhadas, ele não fazia parte da história coisa nenhuma, de lugar nenhum. Nem o pai, nem os irmãos o reconheciam. Mas Deus olhou e falou: esse menino tem um coração como o meu, preciso que ele venha fazer parte da minha história, do meu reino. Hoje você conhece o rei Davi, o mundo inteiro conhece o rei Davi, crente, descrente, todo mundo sabe quem foi o rei Davi, porque ele entrou na história do reino de Deus. E ele entrou na história do reino de Deus, porque Deus viu nele um coração como o coração dele, queria fazer a vontade dele. Pergunta para o seu irmão, você entendeu o que é ter um coração segundo o coração de Deus? Pergunta para o seu irmão, pergunta para a pessoa que está do lado. Porque agora eu quero fazer um apelo. Te falei que eu ia te dar uma chave, e queria fazer diferença na sua vida hoje e em toda a eternidade. Então a questão é, Deus está procurando. Deus não está procurando alguém para mandar para o inferno, não. Deus não está procurando alguém para atormentar a vida dele. Deus não está procurando alguém para deserdá-lo, porque aqui todos são filhos de Deus. Deus está procurando alguém para fazer história no reino dele. E para fazer história no reino dele, tem que ter um coração como o coração dele. E a questão é, você quer fazer parte dessa história, ou você quer ser alguém, um Zé Ninguém, na história natural e na história de Deus? Essa é a escolha. E se você quer fazer história, ser achado pelo Senhor, porque você viu essas características, eu quero isso, eu quero que você fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Pensa bem, porque está te aguardando um urso, um leão e um gigante. Cadê a equipe aqui de louvor? Tem alguém que toca e canta aqui? Ouça bem, presta atenção no que eu estou te falando. Olha aqui para mim, porque agora é a hora de você se posicionar. Eu não estou te chamando para o oba-oba. Eu não estou te chamando para você ficar emburrado porque você não prosperou, porque você ainda não casou, porque você ainda não passou num concurso. Não estou te chamando nada para isso. Eu estou te chamando para você abrir mão de toda a sua vida e servir o Senhor tão somente com todo o seu coração. Para juntos nós fazemos história.
Temos uma grande cidade para conquistar, mas somente com os Davis é que nós vamos conquistar. Depois toda a igreja é beneficiada, mas quem vai lá para o calor da batalha é os Davis, são os Davis. É para a guerra, é para a santidade, é para abraçar o Senhor, fluir o Espírito Santo. Se vier casamento, bem; se não vier também, vamos tocar o barco. Se tem prosperidade, bem; se não tem, vamos tocar o barco. Por quê? Porque nós somos chamados para cuidar das ovelhas do Pai. Então nos interessa que a célula multiplique, nos interessa que a nossa família converta, nos interessa que o bairro onde nós estamos conheça uma igreja prevalecente, onde Deus é honrado, onde Deus é louvado, onde o poder de Deus manifesta, as pessoas se convertem e veja, verdadeiramente Deus está nesse lugar. É para isso que eu estou te chamando, é para isso que é esse chamado. Se você não entendeu e discorda, pode sentar. Mas se você permanece firme, querendo fazer como Pedro, como Paulo, como Davi, abrir mão de toda a sua vida e falar: eu quero isso, eu quero o Senhor. Como Maria, quebrando o seu vaso de alabastro, ou seja, aquilo que é precioso para você, quebrando e colocando sobre o Senhor. É para isso. É para isso que eu estou te desafiando. Nós vamos começar nessa semana o nosso projeto Missão Anjo da Guarda. Eu tenho certeza que nós temos jovens aqui que não estão numa função no corpo de Cristo. E você quer ser como Davi e nem numa função na igreja você tem? Vou te falar uma coisa: aquela função do crítico não existe no reino de Deus. A palavra foi ruim, faltou isso, faltou aquilo, essa igreja é assim, esse culto é assado, minha liderança é assim. Essa função não tem no corpo de Cristo. A função que tem no corpo de Cristo é aquele que pega no chifre do boi, é aquele que com uma mão constrói e com a outra ele guerreia, como a equipe de Neemias. Essa é a função que Deus deu para você e para mim. É para isso que eu estou te desafiando. É para isso. É para viver a vida do Senhor, não a sua. Você pegar a sua vida e chegar e falar assim: Senhor, está aqui. Eu vivo pelo Senhor. A minha vida acabou, agora a minha vida vai se confundir com a tua. A minha vida é a tua. É para isso. Eu vou te falar uma coisa. E se você quer fazer parte disso, eu quero que você saia do seu lugar. Eu sei que não cabe todo mundo aqui, mas eu quero que você saia do seu lugar. Ou vai para o corredor, ou mude de lugar com a pessoa que está do seu lado, como uma posição, um posicionamento, um dizer para o mundo espiritual quem é você a partir de agora.